O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada para a remissão do câncer. Bom dia, meu nome é Alexander, eu já tive câncer de pâncreas e metástase no fígado e quero ajudar você a ter uma alimentação melhor nessa fase que você está vivendo o câncer, uma alimentação focada para a remissão. Seja muito bem-vindo. Hoje a nossa live vai ser de um dos temas que as pessoas sempre me pedem, eu já fiz ela, acredito eu, anteriormente, que são os alimentos proibidos no câncer. Esse termo chama atenção, né? Porque o proibido é o que muitas pessoas perguntam, mas o termo eu acho que encaixaria melhor nessa história seria os alimentos que você precisa evitar. Porque talvez no Brasil tenha uma característica de você falar proibido, e as pessoas ficam com mais desejo de consumir aqueles alimentos. E eu não quero que você tenha desejo algum de consumir esses alimentos que eu vou falar. Minha garganta aqui está falhando, deixa eu tomar um pouquinho de água. E quais são os 3 pontos principais para a gente prestar atenção em relação a essa restrição desses alimentos? Eu vou colocar 3 pontos importantes. O primeiro, que poucas pessoas têm coragem de divulgar para você, é: você não precisa comer aquilo que você não ama. Eu sempre pergunto nos stories alguns temas voltados para alimentação e as pessoas falam: eu vou comer chia, eu vou comer açafrão, eu vou comer linhaça. E uma das coisas que eu pergunto é: você ama esse alimento? Porque são alimentos normalmente empurrados para a população com câncer e essa pessoa não gosta desse alimento, essa pessoa não ama esse alimento. Então, você não é obrigado a consumir coisas que você não ama. O outro ponto são de alimentos que trazem intolerâncias ou alergias. Esse a gente tem um dado físico-biológico no qual o seu corpo não tolera aquele alimento, o seu corpo não aceita. Existem pessoas que têm alergia a glúten, existem pessoas que têm intolerância a glúten, existem pessoas que têm intolerância ao leite, existem pessoas que têm alergia a leite. Se essa pessoa consumir esse alimento, ela destrói a própria vida. A alergia pode levar à morte. Então, é totalmente contraindicado alguém que tem alergia a leite consumir leite, alguém que tem alergia a glúten consumir leite, consumir glúten. E no caso da intolerância, a gente precisa conduzir essa situação de uma maneira especial, porque ele pode piorar muito a saúde. Mas lembrando, quando se fala no caso do glúten e do leite, em que erroneamente a maioria das pessoas fala que o glúten e o leite fazem o câncer crescer, isso é errado, isso é falso. Muitas pessoas não apresentam isso. Algumas pessoas sim apresentam alergias e apresentam intolerâncias, mas isso, de acordo com dados mundiais, não passa de 10% da população, usando um número bem agressivo, bem exagerado. Então, 90% da população não apresenta problema no consumo do glúten e no consumo do leite. Esse dado é muito importante para ser destacado. E aí a gente entra numa outra parte da nutrição, que seria voltado para a questão ecológica, oncológica, né? não ecológica, no qual você tem alguns alimentos que podem prejudicar uma pessoa em tratamento quimioterápico, fazendo com que esse tratamento, que deveria, a princípio, vamos pensar, durar 3 meses, durar anos, durar algumas semanas e durar 1 ano, e assim por diante, que são alimentos que podem interferir na absorção de quimioterápicos, podem atrapalhar os tamoxifenos, anastrozol e outras substâncias utilizadas como bloqueadores hormonais, podem interferir na coagulação sanguínea, podem trazer irritação do seu sistema digestório e podem trazer diversos outros problemas graves no tratamento oncológico que vão fazer com que, em vez de você se curar amanhã, se curar depois de amanhã, ter a remissão hoje, você vai empurrar isso lá para frente. E você acha que o câncer vai esperar você melhorar para você começar a fazer o tratamento adequado dele? Não, ele não vai esperar como nunca esperou, por isso que ele apareceu em você. Exatamente porque o câncer ele é uma doença complexa e os 6 milhões de pacientes com câncer, ao meu ver, não perceberam a gravidade que é o câncer.
Eu sei que assusta e eu não teria autoridade para falar para vocês se eu não tivesse tido contato com ele, inclusive com metástase, mas muitos empurram para depois o cuidado nutricional durante o câncer. Empurram com a barriga, vivem consumindo conteúdos superficiais na internet. Poucas pessoas têm habilidade para falar de nutrição oncológica, me desculpe. Poucas pessoas têm a formação em nutrição para falar de alimentação para paciente com câncer. Poucas pessoas têm experiência com câncer dentro da área da nutrição e menos pessoas ainda têm a formação em nutrição, experiência em câncer e a passagem pela doença de uma forma intensa como eu tive. E por isso, cada vez mais eu tenho visto pessoas morrerem de alimentação. Elas não estão morrendo de câncer. Elas empurram com a barriga a chance de se tratar de maneira mais rápida, de ter remissão mais rápida, infelizmente por talvez não conhecimento do poder que a nutrição tem para transformar a sua vida hoje, não é amanhã. Ela transforma a sua vida agora, assim como transformou a minha. Então vamos voltar para esses 3 pontos importantes que eu destaquei. O primeiro deles, sem ordem de importância, são alimentos que você não ama, você não precisa comer, alimentos que você tem intolerância, alergia e alimentos que podem interferir no seu tratamento oncológico, quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico. Quando a gente fala de alimento que não ama, o que eu quero destacar? Não é porque o Alexander fala sempre da importância de comer carne de boi que você é obrigado a comer carne de boi. Isso eu destaco várias vezes. É importante entender e perceber se essa pessoa se dá bem com esse alimento. Às vezes a pessoa detesta carne de boi ou, em algumas situações, ela gosta de carne de boi se for moída. Se for bife, ela não gosta. Ou se for hambúrguer, ela gosta. Pensando, claro, nas receitas que eu passo para os meus pacientes em relação ao hambúrguer, que é uma receita natural. Mas se a gente fala do alimento que você ama, não se sentir obrigado a consumir um alimento só porque um profissional falou para você que aquele alimento é positivo. Então não é porque eu disse que a carne de boi traz benefícios durante o tratamento que você que nunca comeu carne de boi vai começar a comer agora. Não é porque eu falei que ovo é um alimento nutritivo, um alimento para mim saboroso e importante para o tratamento, que a partir de agora você vai começar a comer ele. E assim por diante. A gente pode falar isso de diferentes alimentos. Mas o que é incrível não é o que a internet fala, né? Ela não fala de carne de boi, não fala de ovo, ela fala dos porcarióis que tem aí, extrato de linhaça, extrato de açafrão. E quem nunca comeu extrato de linhaça e açafrão começa a comer e nem ama esse alimento. Primeiro, eu tenho vários pacientes em remissão que nem consumiram extrato de açafrão e extrato de linhaça. Ninguém precisa consumir esses 2 alimentos para chegar na remissão. Esse ponto é muito importante. E você também pensar, será que esse alimento é necessário para que eu chegue na remissão? Não. E até mesmo os divulgadores de extrato de linhaça e açafrão não falam que só chega na remissão ou na cura quem consome eles. Esse ponto é importante você ter de reflexão e ter de pensamento. Aí a gente entra na parte de alimentos com intolerância e alergia. Muitas vezes a pessoa tem intolerância e alergia e nem percebe. Por exemplo, ele consome o leite e se sente bem. O intestino funciona bem, ele se sente animado, se sente feliz, maravilha. Mas às vezes a pessoa consome leite ou consome algum substituto do leite. Quem que é substituto, Alexander? Leite, coalhada, queijo, iogurte, e ele sente que tem uma distensão abdominal. Às vezes a pessoa até brinca, nossa, eu fiquei grávida, porque eu consumi aquele leite e minha barriga estufou. Talvez isso seja um sinal, talvez, a gente não tem como falar de forma geral, que essa distensão tem uma relação sua de dificuldade de digestão daquele alimento. Isso não significa que esse alimento é proibido para todos os pacientes com câncer. Esse alimento talvez não seja o melhor parceiro seu durante o tratamento. Então, é importante que você tenha essa percepção. Para você, talvez não tenha feito bem. A pessoa come um pão e sente que a barriga dela fica toda inchada, fica toda dura.
esse alimento talvez para você não seja bom, ou talvez você não saiba escolher um pão adequado e um alimento lácteo adequado, porque é isso a gente só consegue fazer dentro do consultório, orientar quais são os melhores leites, quais são os melhores farináceos para você consumir. De maneira geral, é impossível falar para 6 milhões de pessoas como é que eu vou conduzir o tratamento de alguém que tem intolerância a leite ou intolerância ao glúten. Impossível fazer isso pela rede social. Você tem que fazer isso muitas vezes com o exame clínico na mão e com várias perguntas que você faz para o paciente de forma específica para entender o que aquele alimento está fazendo naquela pessoa que apresenta o problema. Mas tira da mente esse besterol de que leite e o famoso glúten são alimentos inflamatórios e que vão destruir a sua saúde, que vão fazer o câncer crescer. Não existe evidência científica disso. E, infelizmente, mesmo quando os pacientes tiram leite, tiram glúten, acabam morrendo também de câncer, porque ele acaba seguindo uma dieta extremamente radical. Diversas pesquisas já mostram que pessoas que seguem tratamentos radicais durante o tratamento oncológico morrem. Então, para que você vai seguir o caminho que já levou à morte milhares de pessoas com câncer? Não tem motivo de você seguir um caminho que destrói a sua vida. Se outras pessoas morreram seguindo esse radicalismo de tira glúten, de tira carne, como muitas vezes acontece, tira leite, e eles morreram, para que você vai seguir o caminho que levou à morte outras pessoas? Não tem razão científica, ética nenhuma para conduzir dessa forma a sua vida. E aí, quando a gente sai, por exemplo, quando a gente entra um pouquinho mais, né, de alergia a glúten, de alergia a leite, existe alergia a outros alimentos, existe alergia a amendoim, existe alergia a peixe. Eu já atendi uma paciente que tinha alergia à carne de porco, ela tinha alergia à couve, ela tinha alergia à batata. Acho que foi a paciente mais alérgica que eu atendi. Ela tinha muitas alergias e era possível conduzir a alimentação dela de uma forma saudável, de uma forma nutritiva. Então, é importante conhecer quem é essa pessoa e muitas vezes ao lado do alergologista, né, que é um médico especialista em alergia, verificar quais alimentos causam essa alergia para que eu possa restringir esse alimento e oferecer outros no lugar. Já atendi pacientes que tinham alergia a abacaxi. Um abacaxi faz mal? Não, não faz, mas para essa mulher, se ela comer é a morte. Leite faz mal? Não, não faz mal, mas para a pessoa que tem alergia é a morte. Glúten faz mal? Não faz, é a substância mais inocente que tem nos farináceos, mas se a pessoa comer é a morte. Então a gente precisa entender com quem que eu estou falando, o que essa pessoa apresenta. É possível, olhando na rede social, eu saber se eu tenho alergia e intolerância? Não, é impossível. Não tem como um olho de vidro, que é a internet, saber o seu histórico alimentar, saber os seus exames de sangue. O olho de vidro, que é a internet, não consegue fazer perguntas chaves para você, para entender a relação do alimento com os processos alérgicos que você apresenta. Então, são muitas perguntas que precisam ser feitas para identificar se esse alimento vai fazer parte ou não. De maneira geral, não precisa ser excluído o leite, não precisa ser excluído o glúten, mas é necessário avaliar individualmente cada pessoa. E aí a gente tira, ou seja, a gente coloca numa área de proibição, né, entre aspas, não gosto desse termo, os alimentos que causam intolerância e alergia para esse paciente. Então ele causou intolerância e alergia, eu não vou oferecer isso durante o tratamento oncológico. Aí eu entro na parte mais específica, que é da nutrição oncológica, que eu preciso restringir alimentos que possam interferir na sua chance de cura agora. Existem vários alimentos que estão associados a isso. Eu vou falar o mais simples, né, que poucas pessoas abordam. Se eu falo de fruta, verdura e legume não higienizadas, não é indicado você consumir uma fruta sem fazer a higienização correta. É importante que haja essa higienização. Muitas vezes o paciente não sabe fazer essa higienização. Quem ensina isso? O nutricionista. No consultório, fala como é que você pode higienizar sem usar esse besterol de ficar colocando iodo, que prejudica a sua tireoide, sem esse besterol de colocar bicarbonato, que ele não consegue tirar todos os agrotóxicos e o que ele tira é muito pouco, sem essa besterol de ficar colocando vinagre na salada para higienização, porque ele não vai conseguir tirar os principais micro-organismos que estão lá dentro, que podem trazer intoxicação alimentar, e trazendo intoxicação alimentar, eu tenho
você sem fazer quimioterapia amanhã, porque o médico não vai levar um paciente que está tendo diarreia o dia inteiro, que está tendo vômito, para fazer quimioterapia. Se a própria quimioterapia estimula o vômito e estimula o enjoo. Então é necessário que haja higienização adequada de frutas, verduras e legumes. Esse alimento, se não higienizado adequadamente, acaba sendo proibido para você. Se eu falo de carnes, e aí a gente entra, quando eu falo carnes, entendam todas, por favor. Carne de boi, carne de frango, porco, ovo, peixe, tem mais carne, mas eu vou falar essas 5 principais. Esses alimentos precisam ser bem cozidos, grelhados ou assados. Por qual motivo? Carne, de forma geral, se ela está crua, primeiro você não consegue fazer a digestão adequada da proteína. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho nesses alimentos uma quantidade importante de proteína, de excelente qualidade, que ajuda a aumentar a imunidade. Eu tenho ferro que ajuda a combater a anemia. Eu tenho nutrientes que vão ser importantes para o bom funcionamento do seu corpo. Agora, se eu consumo esse alimento cru, essa quantidade disponível de proteína, de ferro e de outros nutrientes, ela é absorvida em menor quantidade. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos supor um outro lado também, que poucas pessoas sabem e têm conhecimento, que é carne, ela pode ter uma quantidade maior de bactéria quando crua, o peixe pode ter uma quantidade maior de bactéria quando crua, e quando você faz a cocção adequada, ou seja, o alimento foi cozido, grelhado ou assado, todo o alimento, não ficou nenhuma partezinha vermelha no meio, né? No caso da carne mal passada, você consegue oferecer para um paciente com câncer. Agora, se você tem aquele famoso ovo mexido, que a clara está mole, a gema está mole ou só a gema está mole, eu tenho um risco altíssimo de você ter intoxicação por uma bactéria chamada salmonela, que é uma bactéria que causa um vômito em jato extremamente forte, diarreia muito intensa, e que o médico vai proibir você de continuar fazendo tratamento. Aí o que você acabou de fazer? Você adiou a sua cura. Torcendo, claro, para que você encontre a cura, mas você, por conta dessa sua atitude de comer ovo mexido, de comer uma carne mal passada, adiou a sua chance de cura, porque você não vai poder fazer químio essa semana. Talvez, se você tiver melhor, você faça a semana que vem. Então, já uma semana a menos para você ter o contato com a cura. Você vai ser jogado o seu tratamento lá na frente. Mas se alguém come ovo cru ou come ovo mexido, né? A gema e a clara não estão duras, a carne está mal passada, essa é a situação mais simples de orientar, tanto que eu trago aqui na rede social. Se ela erra no simples, no complexo ela está arrebentando a saúde dela, ela está acabando com a saúde dela, porque ela não conhece a complexidade que existe entre a alimentação e o tratamento oncológico. Se no simples ela não consegue fazer e entender, no complexo ela vai ter mais dificuldade ainda. Então como é que ela vai lidar? Quando a quimioterapia fizer o paciente abaixar a plaqueta e imunidade, quando a quimioterapia fizer você ter diarreia ou você ter vômito, quando a quimioterapia fizer você ter cansaço ou você ter prisão de ventre ou intestino solto, aí ela não vai ter conta de controlar quais alimentos vão ajudar em cada um desses processos, porque essa orientação ela tem que ser personalizada e individualizada. Não tem como eu falar uma coisa que sirva para 6 milhões de pacientes com câncer. Impossível, isso não existe. Adoraria que tivesse. Já pensou que bom? Uma receitinha de bolo como a internet entrega para as pessoas com câncer todos os dias. Não resolve. Tanto não resolve que a mortalidade do câncer tem aumentado. A medicina evoluiu para matar mais câncer, só que a população abraçou a alimentação do desespero, que tem aumentado a chance de morte. Então, essa conduta das carnes é importante você saber, essa higienização da fruta, verdura e legume é importante você saber. Outros pontos importantes que eu sempre destaco, evitar o consumo do açafrão. O açafrão pode interferir no tamoxifeno, interferir na quimioterapia, pode irritar o seu sistema digestório. Evitar extrato de linhaça. O extrato de linhaça também pode atrapalhar a absorção de tamoxifeno, anastrozol e outros bloqueadores hormonais. Evitar o consumo de limão em jejum. Limão em jejum aumenta a gastrite, aumenta a esofagite, aumenta a duodenite. É besteira essa historinha de que limão não é ácido. Ah, não é ácido? Pinga ele na sua pele e vai no sol para ver se não queima. Não faz isso não, tá? Mas só para você ter ideia da acidez dele, ele é extremamente ácido. Ele não é uma substância
é básica, inerte. É bobagem essa história de que quando ele cai no estômago, ele forma substância básica. Eu, como fui professor de química, antes mesmo de ser professor de nutrição, ácido com ácido, ácido cítrico e ácido ascórbico, que são os ácidos do limão, misturado com ácido clorídrico, que é um ácido do estômago, forma ácido, não forma base. É besteira que as pessoas divulgam exatamente para atrair sua atenção, e o compromisso delas não é com a sua saúde. Eles não têm um juramento que eles fazem diante do conselho deles, assim como eu fiz o meu quando me formei como nutricionista, de proteger sua saúde e divulgar a verdade sobre a alimentação. O compromisso dele é: vamos atrair audiência e dane-se o que vai acontecer com a sua vida. Tá bom? Aí, outro ponto importante: suco verde deveria ser proibido para paciente com câncer, por um motivo muito simples. A pessoa toma o suco verde e ela enche o estômago de algo que não vai oferecer todos os nutrientes que ela precisa no tratamento. Ah, eu não estou conseguindo comer, então vou tomar sucos verdes, eu vou tomar sucos com inhame. Se você tomar, você não vai ingerir o que você precisa. E aí, na hora da quimioterapia, que a plaqueta sua estiver baixando, a imunidade está baixando, esse suco não vai melhorar a sua imunidade, não vai ajudar você a adiantar a sua cura e adiantar a sua remissão. Então, cuidado com esses suquinhos verdes, com açafrão, extrato de linhaça. Outra questão que eu sempre falo aqui, eu não gosto de falar proibido, né? Mas entendam como quiser. Óleo de soja é péssimo para quem está fazendo tratamento oncológico. É uma substância que intoxica mais as suas células, porque ela tem uma substância chamada hidroxinonenal. Essa substância, ela destrói a mitocôndria, destrói a sua célula, ela prejudica seu organismo. Sem contar os mais de 20 agrotóxicos que estão na soja. As pessoas acham que o alimento nasce sozinho. Eles colocaram muito agrotóxico para essa soja surgir. E é um dos alimentos que mais recebe agrotóxico. Então eu sempre falo: evita óleo de soja, de milho, de canola, de algodão. Poxa, os outros também, Alexander? Sim, soja e milho são os que mais têm agrotóxico, mas canola, algodão, por sinal, tem mais do que a soja. Girassol tem também agrotóxico. Então, para que você vai consumir algo que tem resíduo de agrotóxico? E agrotóxico é algo que pode formar câncer, como já foi documentado pela literatura científica. Então, não tem motivo de você consumir óleo de soja, óleo de milho, de canola, de girassol, de algodão. Não tem razão científica para você consumir. E, por outro lado, eu sempre pergunto para a pessoa, quando eu tiro nas consultas esses óleos de soja, mesmo elas olhando no meu conteúdo gratuito, muitos ainda continuam com esse mau hábito de consumir óleo de soja. Aí eu questiono: por que você continua consumindo óleo de soja? Você ama óleo de soja? É algo que você acorda de manhã: nossa, hoje eu vou comer com óleo de soja. Não, porque ela está nesse emaranhado de empurra com a barriga. Ah, vida inteira eu comi óleo de soja, eu tenho 60 anos, eu tenho 50 anos, vou continuar consumindo. Não, a gente tem que acordar para isso e tirar esse alimento. Então a gente tem outras opções que eu sempre falo abertamente para vocês aqui nas redes sociais. A opção de você comprar banha de porco, de você comprar manteiga, de você comprar óleo de coco, caso você goste de algum desses três. Normalmente, pelo menos até hoje, todos os pacientes que eu conversei, ele gostava de um dos três óleos, um das três gorduras. Então é uma opção para você trocar e tirar um pouco a mais de veneno que você está colocando no seu sangue. Esse veneno, ele vem para formar câncer, ele vem para prejudicar a sua saúde. E aí você pode questionar: poxa, Alexandre, mas por que os 210 milhões de brasileiros não têm câncer? Infelizmente, nem toda pessoa, felizmente, né, é agredida pelo veneno na primeira vez. Às vezes ela demora 10 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos para desenvolver o câncer. Ele ficou a vida inteira consumindo o veneno. Chega uma hora que ele estoura. Pega o exemplo do fumante, que a gente já sabe que é algo que causa câncer. A pessoa fuma 10 anos, 20 anos, 30 anos, todo dia, vários cigarros por dia, para lá na frente formar. Para que você vai abrir essa chance para formar câncer? Ou, na verdade, você já está com câncer e ainda vai continuar utilizando essa substância? Não tem razão científica para você fazer isso. Não tem razão no seu paladar para você fazer isso. Você está fazendo isso porque você está no automático. Você ligou ao automático: vamos colocar óleo de soja, vamos colocar óleo de soja.
E a Joelma está colocando aqui, carne e banha de porco não faz mal ao paciente com câncer? Não. Na verdade, eu faço outra pergunta. Você gosta de carne, você gosta de banha de porco? Escreve aqui para mim, que aí eu acho que eu fecho essa ideia junto com você, Joelma. Aí a gente tem esses alimentos, os óleos que eu comentei com vocês, eu tenho a soja, e aí entenda soja de todas as formas, pode ser soja como tofu, pode ser soja como andês, pode ser soja como shoyu, tudo isso é porcariada que você não precisa para a sua saúde, muito menos para o tratamento oncológico. E aí eu não entrei na parte extremamente perigosa do que não é alimento, mas é algo que você consome, né? Que tem que ser proibido durante o tratamento oncológico. O mundo ainda acha que o câncer é uma doença infecciosa, que é uma infecção, assim como a infecção de urina, que você toma antibiótico e mata. Não é. O câncer é uma doença crônica. Você pode pegar em qualquer material na internet, vai estar escrito: câncer é uma doença crônica e que é característica de células que se multiplicam descontroladamente, e eu chamo elas de células egoístas, porque elas só querem nutriente para elas. E não existe chazinho que cura o câncer. Até hoje não existe, 28 de junho de 2022, um chazinho que cure todos os cânceres ou que cure um câncer. Adoraria que tivesse, eu tive câncer. Não é só um profissional da saúde que está falando com você, foi alguém que passou pelo câncer. Seria maravilhoso. Já pensou? A gente tem milhões de pessoas no mundo que estão morrendo pelo câncer e ela toma um chazinho e mata o câncer. E aí, que ótimo, maravilhoso. Mas não é bonitinho, o mundo não é cor-de-rosa, o mundo não é floridinho, o câncer não é floridinho. Ou a gente arrebenta ele ou ele arrebenta você. Então, se você estiver tomando essa porcariada de chá verde, chá de boldo, chá de melão de São Caetano, chá de babosa, chá de folha de graviola, cava-cava, tem um monte, acho que não acaba a quantidade de porcaria de chá durante o tratamento oncológico. Isso interfere no seu tratamento, isso pode intoxicar o seu fígado e o seu rim e você só piora a sua saúde, né? Então a gente não pode ficar se prendendo a assuntos superficiais. Não existe evidência científica de que o chá traga saúde e cura. Na verdade, a gente tem evidência científica de que ele atrapalha o seu tratamento e a sua cura que deveria chegar amanhã vai chegar no outro ano, vai chegar depois do outro ano ou vai ficar cada vez mais difícil, tá bom? Então coloque isso na sua vida na lista negra, né? Talvez eu não vou usar o termo proibido, mas na lista negra que você tem que evitar. Outras coisas importantíssimas, a gente tem cada vez mais percebido a introdução de substâncias estranhas no seu sangue, que são os aditivos alimentares, corante, conservante, flavorizante, que estão em produtos industrializados que você acha que são inocentes. Então a pessoa acha que comendo pão de forma integral está comendo saúde, não está, porque ele tem vários aditivos, ele tem açúcar, ele tem sal adicionado. A pessoa acha que comendo bisnaguinha ele vai ter saúde, não está, tem vários aditivos, são substâncias estranhas ao seu corpo e que eu não sei o que elas podem fazer com você. Você come biscoito de polvilho achando que está colocando saúde, não está. Você consome bolacha de água e sal achando que está colocando saúde, não está. Bolacha recheada nem se fala, as pessoas já têm essa noção. Então a gente tem uma quantidade de porcaria de farináceo que não é legal para você consumir. E veja e perceba que eu não estou proibindo o farináceo. Pãozinho francês é uma opção que a pessoa pode comer. Ou um pão caseiro é uma opção que a pessoa pode comer, que tem muito menos a presença de agrotóxico e de aditivo do que essas porcarias de pão de forma integral e outros mais. E aí a Joelma gentilmente colocou aqui: na nossa região, nossa cultura, a carne de porco é popular conhecida como carregada. Olha que interessante, Joelma. Essa questão do carregada, meus pais são nordestinos e eu ouço muito esse termo, carregado, que é o rimoso, né? Talvez você até confirme aqui comigo. O que é o rimoso? É aquele que não é legal para cicatrização, para o tratamento. É falsa essa informação. Carne de porco não é rimosa, banha de porco não é rimoso, peixe não é rimoso, aquele que pode fazer mal, que pode atrapalhar a cicatrização. Não tem. A gente tem evidências contrárias, que o paciente que consome a banha de porco quando gosta, o paciente que come as carnes quando gosta, ele tem uma recuperação mais rápida do que as pessoas que retiram esses alimentos. Viu? Ela comentou que consome chá de erva doce, camomila, hortelã, pode ser sempre de preferência de caixinha,
não ultrapassar mais de 2 sachês por dia, porque até a própria camomila pode interferir na quimioterapia. Nossa, Alexandre, pode interferir? Pode, porque as pessoas não sabem a dose do que precisa consumir no câncer. Eu sempre falo, outro dia eu estava tocando gaita aqui para comemorar a festa junina. Brincando com a gaita, não sou tocador de gaita não. Você pode olhar para um cara que toca violino e você ouve e fala, nossa, esse cara é muito bom no que ele faz, ele é excelente no que ele faz. Só que se eu pegar o violino e dar na sua mão, você não sabe tocar. A maioria das pessoas, não sei você, a maioria das pessoas não sabe tocar violino, não sabe tocar um piano, não sabe tocar uma harpa. Muitas vezes você consegue identificar aquilo que é interessante, fruta, verdura, legume, leite, carne. Você consegue identificar, mas você não sabe a dose que você precisa no seu tratamento. E por você não saber a dose do que você precisa, você compromete a sua chance de remissão e de cura. Ninguém está falando que as pessoas não têm noção do que é saudável. De forma geral, elas têm. Ela fala, fruta, verdura, legume, leite, carne, são alimentos bons para a pessoa consumir. Ah, legal, é verdade. É igual a nota musical. Você conhece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Só que se eu der um instrumento, você sabe tocar esse instrumento? Não sabe. A maioria da população não sabe como conduzir a nutrição durante o tratamento oncológico. E é por isso a importância do nutricionista que tem experiência no assunto para conduzir o seu tratamento. Tá bom? A Jana está colocando, bom dia, nossa, muito interessante a sua live. Ô Jana, seja sempre bem-vinda. Tem mais de 259 lives que eu já fiz, essa é a 260, viu? Tem bastante conteúdo gratuito de qualidade. Eu quero que esse conteúdo possa, pelo menos, tirar o besterol que vocês veem aí nas redes sociais. Existem conteúdos muito bons nas redes sociais, não estou falando que o meu é o único, mas a maioria é lixo, a maioria é porcaria, a gente já sabe disso. E sempre sintam-se à vontade, bem-vindas aqui para que a gente possa conversar, tá bom? Então hoje o tema era sobre alimentos proibidos no câncer. Eu fiz um pouquinho de uma linha de raciocínio de quais são os alimentos proibidos, quais são os alimentos que não são indicados, quais são os alimentos que a gente precisa ter cuidado na hora do consumo do tratamento. Lembrando que eu não saber o que come é apenas um passo. O mais importante agora é você ter o seu nutricionista conduzindo como ele vai tratar você durante esse período intenso que se chama câncer. Câncer não é brinquedinho, não é fácil, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Vai ser um bicho de 7 cabeças se a pessoa ficar só seguindo orientações das redes sociais para a sua vida. Ele precisa de um profissional com experiência para poder conduzir esse tratamento, tá bom? A Jana está colocando parabéns, feliz em seguir, viu? Fiquem à vontade. Eu quero reunir o maior número de pessoas interessadas em remissão. No começo era só eu que tinha interesse em remissão, pelo menos que eu tinha conhecimento, e cada vez mais eu tenho encontrado pessoas que querem a remissão do câncer e não querem essa doença para a vida delas. Se essa pessoa é você, se esse familiar é você, esteja e sinta-se bem-vindo, tá bom? Um grande abraço e a gente continua em contato aqui nas redes sociais.